Bom dia a todos. Que Jesus possa continuar nos iluminando e que a gente consiga, da melhor maneira possível, aqui na frente, expor os anseios, o conhecimento de cada um de vocês que aqui se encontram, seja no plano físico ou no plano espiritual. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que o pensamento é o espelho da vida e que desde que nós vivemos em sociedade, em comunhão de pensamentos uns com os outros, seja no plano físico ou no plano espiritual, é inevitável que não tenhamos interferências nos pensamentos uns dos outros. Portanto, nós que estamos aqui na frente fazendo uso da palavra, em verdade, estamos representando o pensamento de cada um de vocês que aqui se encontram. Sobretudo, o pensamento do Cristo, através dos trabalhadores incansáveis da vida maior. Hoje, em especial, falando de Maria de Nazaré, nós vamos tentar retratar a importância da mãe de Jesus nos evangelhos. Chico Xavier, quando foi perguntado qual a melhor definição que poderia dar à doutrina espírita, ele respondeu que espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Portanto, a obra espírita tem por objetivo principal trazer Jesus de novo nos nossos corações. Essa é a tarefa do Consolador prometido. De fato, conforme a nossa irmã disse antecedendo a nossa fala, não é muito fácil, não é tarefa fácil achar informações a respeito da mãe de Jesus. Mas se procurarmos nas obras sérias de Ivone e do Amaral, nas obras sérias de Chico Xavier, como Boa Nova, Paulo e Estevão, nos evangelhos, encontraremos sim uma riqueza muito grande de detalhes de Maria. Mas, se estudarmos a fundo, perceberemos que a maior obra e a maior influência que Maria deixou para a humanidade inteira foi o seu evangelho. E às vezes a gente começa a pensar, que evangelho seria este? Segundo Ivone, ela fala que, depois da obra da codificação, o livro mais importante que temos na doutrina espírita é Paulo e Estevão. Quando o próprio Chico foi perguntado dos mais de 500 livros que já foram publicados através da sua lavra mediúnica, qual deles seria o mais importante, ele também respondeu Paulo e Estevão. E é nessa obra que encontraremos o fundamento de que Maria, sim, colaborou com um dos evangelhos. Paulo de Tarso, em suas viagens missionárias, ele sempre partia com algum objetivo. Na primeira viagem, por exemplo, percebendo a influência dos fariseus, a influência daquelas perseguições iniciadas por ele mesmo em Jerusalém, percebendo uma morte próxima daqueles discípulos mais diretos de Jesus através dessas perseguições, ele percebeu que toda a responsabilidade do cristianismo não deveria ficar apenas sob responsabilidade de Simão Pedro, que a igreja fundada ali em Jerusalém, a Casa do Caminho, não poderia ser o único templo religioso que levasse adiante a ideia do Cristo. Portanto, saindo de uma visita que ele fizera ao lado de José Barnabé, em Jerusalém, no momento em que era crítica às perseguições, em que o próprio Simão Pedro foi banido da cidade, ele disse a Barnabé que Jesus havia ensinado que os seus servidores viriam do Oriente e do Ocidente, e que não era justo restringir o núcleo do cristianismo apenas àquela região. E então, ele tem a ideia de levar a ideia do cristianismo a outras gentes, aos chamados gentios. Tirar do contexto religioso judaico e oferecer àquele povo que desconhecia a ideia da religião, fazendo assim a sua primeira viagem missionária, ao lado de Barnabé e João Marcos, também um futuro evangelista. O fato é que na segunda viagem missionária, além de levar a mensagem de Jesus a outros lugares, Paulo também foi fazer essa viagem com a intenção de arrecadar
recursos financeiros para auxiliar a igreja de Jerusalém, para que a igreja de Jerusalém conseguisse construir uma oficina de grandes proporções de trabalho digno. Porque até então, naquela casa simples, mas acolhedora, eles matavam a fome, curavam feridas, limpavam os leprosos como se estivessem fazendo para um verdadeiro filho do coração, falavam do evangelho diariamente com aqueles enfermos, mas faltava algo para que aquelas pessoas pudessem prosseguir suas vidas. E Paulo então percebeu que era necessário arrumar recursos, construir uma oficina de trabalho ao lado da Casa do Caminho e ali ser ensinado àquelas pessoas uma profissão, um ofício, para que pudessem caminhar com as próprias pernas. Viajou, portanto, na sua segunda viagem missionária com essa missão: levar o evangelho a outras gentes, aos gentios, mas também arrecadar recursos para Jerusalém. O que ele consegue concluir no final da viagem, segundo Emmanuel, entregando uma pequena fortuna para Simão Pedro, em Jerusalém. Mas assim como todas as viagens de Paulo, ele teve muitas surpresas. Algumas delas, aos olhos do mundo, muito sofrimento. Foi apedrejado, açoitado inúmeras vezes, ironizado, humilhado, mas sempre tinha as boas surpresas. Na primeira viagem, por exemplo, abraçou pela primeira vez Timóteo, que mais tarde se tornara o seu filho querido do coração, um dos maiores seguidores de Jesus na terra. Na segunda viagem, ele teve uma grande emoção em Corinto, na terra de Estevão e Abigail, quando Jesus, depois de 17 anos, após a aparição em Damasco, aparece para ele novamente, dizendo que ele já tinha o exemplo da própria vida do seu lado, e que por isso não precisava estar fisicamente em todas as igrejas que ele havia fundado, que ele poderia a partir dali usar os poderes do Espírito, que ele poderia expressar o pensamento do próprio Cristo, utilizando-se disso de Estevão, que foi médium de Jesus no plano espiritual, para que Paulo começasse, depois de 17 anos, desenvolver sua mediunidade de psicografia com as famosas epístolas. Mas a grande surpresa de Paulo, na segunda viagem missionária, foi quando ele passava pela região da Ásia. Foi quando ele foi matar um desejo antigo de ir até a cidade de Éfeso. Porque João, evangelista, havia cumprido a promessa feita por ele a Jesus no momento em que o Cristo sofria o seu martírio. O martírio da cruz, que foi previsto, que foi sentido pelo profeta Isaías, que viveu mais ou menos 8 séculos antes da vinda de Jesus, mas já sentia a presença do Cristo na terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vem nos falar que o Cristo preparou sua encarnação na terra durante mais ou menos 1000 anos. Esse tempo o Cristo aproxima da terra, preparando o seu perispírito e começa a influenciar os profetas da época, que até então traziam mensagens que diziam: tenha fé, tenha esperança, o Filho de Deus, o Cristo, virá, trazendo uma mensagem renovadora para a humanidade inteira. E a partir daquele momento, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, essas mensagens passaram a ficar mais ostensivas, destacando Isaías, que no capítulo 53 do seu livro faz uma carta aberta sobre o que Jesus passaria, dizendo que nasceria através de uma virgem, que seria recebido numa manjedoura entre animais, que seria um homem de dores, mas que seria experimentado nos trabalhos, que enxugaria para sempre as lágrimas da face da terra, porque traria para a humanidade inteira a mensagem da imortalidade, que como uma ovelha, no meio de lobos, seria levado para o abatedouro e ali padeceria entre 2 criminosos. Nessa cena do Calvário, prevista por Isaías, mostrando a verdade do Evangelho, que não veio destruir a lei, Jesus, antes do seu desencarne, alguns instantes antes de ir para a vida maior, ele observa uma cena que o tocou. Sem pronunciar uma única palavra articulada, o único discípulo de Jesus com fidelidade
ao Evangelho no momento de dificuldade que o Cristo passava, aproximou-se de Maria de Nazaré e apenas colocou a mão no seu ombro. Mas fez aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que estremeceu o próprio Cristo, que fez um esforço enorme, olhando para sua mãezinha e dizendo: mãe, eis aí o teu filho. Maria, que naquele momento estava angustiada, como qualquer mãe estaria, vendo o filho ser assassinado de maneira injusta, de maneira cruel, Jesus quis mostrar para ela que a mensagem do amor é uma mensagem universal. Que o amor entre mãe e filho precisa ser o mesmo amor entre uma pessoa e um desconhecido. Filho, eis aí a tua mãe. A partir daquelas palavras do Cristo, João não teve dúvida que deveria cuidar de Maria. Maria não teve dúvida que aquela mensagem era uma mensagem de amor universal, mas que um laço maior a ligava ao discípulo amado João Evangelista. Algum tempo depois, alguns anos depois, Maria estava vivendo com alguns parentes na região da Betânia. João foi procurá-la e ali acolheu ela naquela casinha que ele havia ganhado em Éfeso. Segundo o livro Boa Nova, no capítulo 30, uma casa que dava para o mar, que ficava localizada no alto de uma colina e onde Maria começou a fazer trabalhos para filhos de outras mães desamparados. Onde eles iam ali buscar, através da mãe de Jesus, uma palavra de conforto, um abraço carinhoso. E naquela cidade de Éfeso, ela recebeu também Paulo de Tarso, na sua segunda viagem missionária. E segundo Emmanuel, aquele encontro entre Paulo e Maria marcou para sempre a vida do apóstolo dos gentios, que ficou impressionado não apenas com a beleza física de Maria, beleza essa que também está retratada na carta do senador Públio Lentulus, que foi um achado arqueológico, uma carta verdadeira, que descreve as características físicas, morais de Jesus. Ali também retrata as características físicas de Maria, que era a mulher mais bela que já havia se visto aqui na terra. E que Jesus era muito semelhante à sua mãe. Mas o que impressionou Paulo não foi a beleza física de Maria, mas o traço que mais impressiona o apóstolo dos gentios foi a humildade da mãe de Jesus, que segundo Paulo parecia um anjo revestido de mulher. A humildade da mãe de Jesus. Mas o que ainda deixou Paulo mais emocionado e fez com que ele tivesse um grande objetivo de vida e que já projetasse como objetivo da sua terceira viagem missionária, foi quando ela começou a relatar as noites que antecederam e, em especial, a noite do nascimento de Jesus. Paulo nunca havia ouvido um relato tão belo sobre o Cristo e saiu dali com a convicção de que deveria escrever um evangelho a partir dos relatos de Maria de Nazaré. Termina a segunda viagem, começa a terceira viagem com esse objetivo até chegar em Éfeso, onde o momento era crítico. Os judeus mais inflamados queriam a todo custo acabar com aquela igreja que ali havia sido fundada, embora a casa de Maria não era a igreja principal de Éfeso. A casa de Maria ficava no alto de uma colina e aquela igreja principal na parte baixa da cidade, coordenada por João Evangelista. Paulo, então, semanalmente, durante 2 anos, precisou, através do seu verbo eloquente, convencer aquelas pessoas de Éfeso de que Jesus falava de um evangelho livre, falava de um evangelho diferente do movimento religioso de até então, que pregava virtude atrás das cátedras confortáveis. Jesus inaugurou no mundo a verdadeira fórmula da benemerência social, indo de encontro aos aflitos, indo de encontro aos sofredores, fazendo com muito amor e exercendo com muito amor a caridade em favor daqueles sofredores.
2 anos foram necessários para que Paulo conseguisse evitar conflitos maiores. Foi necessário um processo de mediunidade, onde Paulo pregava em praça pública depois de 2 anos, e no momento em que ele curava um enfermo, todas as pessoas ali presentes perceberam que do apóstolo dos gentios saía uma luz muito forte. E que aqueles fenômenos de voz direta, muito comum na igreja de Jerusalém e na igreja de Antioquia, também se fizeram presentes naquela tarde inesquecível. Mas da mesma forma em que os ensinos de Paulo tomaram uma proporção muito mais firme após esse episódio, os judeus, aqueles também que acreditavam em vários deuses, começaram a ficar incomodados, porque não conseguiam mais vender as imagens de santos que eles vendiam. O comércio piorou, o comércio religioso parou, porque as pessoas começaram a entender Jesus. E então começaram a devastar os lares dos cristãos, foram no tear de Prisca e Áquila, um casal de amigos de Paulo que ele tanto consagrava, que ele tanto amava, destruiu tudo, prendeu aquele casal, e Paulo então percebeu que estava no momento de partir, sem ter tido a oportunidade de se aproximar novamente de Maria e colher dela as informações para o seu evangelho. Mais tarde, portanto, vai designar um grande amigo, um amigo que ele acolheu num atendimento fraterno na igreja de Antioquia, que foi o primeiro trabalho que Paulo de Tarso teve sob misericórdia do Cristo, 7 anos depois da sua conversão. Ele tentou ir para a pregação, que era o que ele gostava, mas segundo Emmanuel, Paulo ficava gago, Paulo ficava vermelho, não conseguia estabelecer uma linha de raciocínio que fizesse com que as pessoas conhecessem Jesus e se sentissem confortadas. E ali, ele havia aprendido a esperar um momento certo. Ele coloca a sua oficina de trabalho ao lado da igreja de Antioquia, percebendo que muitas pessoas passavam por ali, querendo conhecer Jesus, só que as reuniões eram noturnas, e aquelas pessoas estavam a trabalho, era uma região muito próxima a um porto, e eles não poderiam voltar à noite. E aí ele aproveita a oportunidade para conversar individualmente com aquelas pessoas que passavam por ali. Mais para frente, encheu tanto esse trabalho que passou a fazer reunião de estudo, pegando trechos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, comparando e mostrando a realidade do Evangelho. Um desses atendimentos foi com aquele jovem médico, que se converteu ao cristianismo depois de conversar algumas horas com Paulo. E antes de se retirar daquele local, reuniu todos os irmãos de Antioquia e disse a eles: olha, eu percebo que aqueles que seguem Jesus, aqueles que seguem o Cristo, são chamados de homens do caminho, de viajantes, viajores, mas o mal também tem seus caminhos. Será muito mais justo chamarmos uns aos outros de cristãos. Por isso que em Atos dos Apóstolos a gente vai perceber que o momento em que Paulo está em Antioquia, o autor de Atos dos Apóstolos, que também foi Lucas, disse que naquela cidade os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ao se despedir de Lucas, Paulo chora pela primeira vez ao se despedir de um amigo, porque percebia que ali havia nutrido pela primeira vez na vida uma amizade sincera. Mais tarde, no início da segunda viagem missionária, ele reencontra novamente o amigo Lucas na cidade de Perge, na cidade de Troade, antes de irem para a região da Macedônia pregar o evangelho em Filipos. A partir daquele momento, nunca mais se separaram, a não ser por breves semanas, ao ponto de Paulo escrever em uma das suas últimas epístolas, a segunda a Timóteo, em Roma, a seguinte frase: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Amigo fiel, do qual Paulo confiou aquele desejo de escrever tudo aquilo que os seguidores de Jesus fizeram depois do seu desencarne, mas, sobretudo, de escrever o Evangelho a partir dos relatos de Maria. Por isso que temos Atos dos Apóstolos e por isso que temos o Evangelho de Lucas, que em verdade tem uma influência muito grande de Maria de Nazaré. Logo no capítulo 1, vamos encontrar aquele homem que fora casado com a prima de Maria, Isabel. Zacarias,
que era um sacerdote do templo, e segundo os costumes da época, o sacerdote tinha o direito de entrar sozinho no templo na chamada hora do incenso e ali fazer sua oração a Deus. A hora do incenso, segundo a crença daquela época, era o momento em que o religioso acendia um incenso e entrava em oração. E eles acreditavam que a fumaça do incenso levava a oração até Deus. Segundo Lucas, sobre influência e relatos de Maria, Zacarias e Isabel tinham idade avançada. Isabel ainda era estéril, mas sonhavam em ter um filho. Aos olhos do mundo, impossível. Zacarias estava de joelhos em oração quando se fez presente o anjo Gabriel. Aquele espírito de luz que tutelou e coordenou do plano espiritual toda a encarnação do Cristo. Aquele espírito que foi o espírito de confiança de Jesus Nazareno, que apareceu para a própria Maria, falando com ela também no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, sobre a sua missão. Maria, em um único encontro com Gabriel, apenas pronunciou que se faça na serva do Senhor a vontade de Deus. E a gente vê no Evangelho de Mateus que o mesmo Gabriel precisou aparecer em sonhos, no plural, para José, para conseguir convencê-lo. E Maria, no primeiro contato, aceitou aquela missão maravilhosa. Gabriel, portanto, exerceu uma influência muito grande. O Evangelho, ou os Evangelhos, demonstram para a gente que o Espiritismo não traz uma mensagem nova de mediunidade, de imortalidade. Um espírito aparecendo para o encarnado e dialogando com aquele encarnado. E no momento que Gabriel aparece para Zacarias, segundo Lucas, Zacarias cai por terra com grande temor. Ele ficou com medo de ter aquela visão espiritual. E até nós que somos espíritas, eu desconfio que a gente tem medo de espírito. Mesmo tendo conhecimento, vocês já imaginaram acordar 2 da manhã para tomar uma água, passar na sala da casa e olhar para o sofá e ter um espírito ali? A maioria de nós vai ficar assustado, vai ter dificuldade. Zacarias ficou assustado com aquela visão espiritual. Mas o mais bonito foi o que Gabriel disse a ele. Não temas, Zacarias. As suas orações foram ouvidas. Isabel, tua mulher, conceberá. Colocarás o nome de João, porque para Deus nada é impossível. Virá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. No capítulo 4, do último profeta do Velho Testamento, Malaquias, nos itens 4, 5 e 6. Fechando o Velho Testamento, encontraremos Malaquias dizendo: Elias há de voltar. O profeta Elias, que viveu 7 séculos antes da vinda de Jesus. Elias há de voltar, antes do grande e terrível dia do Senhor, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, conceberás. Colocarás o nome de João, e virá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. E a gente fica pensando, João Batista, qual mensagem ele havia trazido para a humanidade que falasse dos laços de família, que falasse que o coração do pai precisa voltar para o coração do filho, e do filho ao pai? Para bem compreendermos, precisamos compreender os ensinos relativos à reencarnação existentes no Novo Testamento. O que nós mais conhecemos é o encontro inesquecível entre aquele doutor da lei, príncipe da sua tribo judaica, de nome Nicodemos, com Jesus. Senhor, sei que tu és mestre, porque homem algum conseguiria fazer o que fazes se Deus não estivesse com ele. Em verdade vos digo,
Em verdade vos digo, só poderás encontrar o reino dos céus aquele que nascer de novo. Um homem extremamente culto, prestigiado, poderoso na terra, um velhinho venerando, de nome Nicodemos, se dirigindo a um homem que não tinha estudos, que caminhava descalço, que era muito mais novo do que ele, o que isso representava muito na época de Jesus, e chamando-o de Senhor, chamando-o de Mestre, e reconhecendo que ele havia uma ligação com o próprio Deus, com o próprio Criador. E Jesus fala, eu consegui essa ligação, eu consegui estar com meu Pai porque eu nasci de novo várias vezes. E para que você seja também um espírito puro, é necessário reencarnar várias vezes. Este é o objetivo final do processo reencarnatório. Fazer com que cada um de nós, espíritos simples e ignorantes, sejamos um espírito de luz, como Jesus foi. Mas, falando de João Batista, sobre uma outra visão do processo reencarnatório, perceberemos que a melhor utilização que faremos da reencarnação é estreitando os laços de família. Porque ali estava comprovado um processo reencarnatório. Ali, Velho Testamento e Novo Testamento se casavam com a mesma informação, que Elias, de fato, voltaria e voltou para estreitar esses laços. Porque a melhor forma de aproveitar uma encarnação é estreitando os laços de família, amando os nossos filhos, os pais, os irmãos, fazendo tudo o que a gente puder por eles. Segundo o próprio Emmanuel, a reencarnação não erra o endereço. E vejam, não é apenas essa passagem nos evangelhos que comprovam a reencarnação de Elias vindo como João Batista. Há muitas outras, em Mateus, no próprio batismo, onde o próprio Cristo faz menção à profecia de Isaías, registrada no capítulo 23 do seu livro profético, onde fala que aquela voz que clamava do deserto prepararia os caminhos, prepararia um povo bem disposto a receber a mensagem do Evangelho. E ali Jesus confirma aquela profecia, dizendo que esse homem era o próprio João. No Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, teremos Jesus travando um diálogo com os discípulos de João Batista, quando esses vieram a perguntar se ele era mesmo a quem deveriam esperar. E Jesus então disse a eles, vai e diga a João que os cegos enxergam, que os surdos ouvem, que os mudos falam, que os coxos caminham e que o evangelho é pregado aos pobres. Os discípulos de João saem daquele local e Jesus, conversando com seus discípulos, disse, também registrado no evangelho de Lucas, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E se quereis bem dar crédito a ele, ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Na transfiguração, outra comprovação quando descem daquele monte, dizendo que ele era o Elias que voltaria. Mas o que mais nos impressiona são os relatos de Maria. Sobre esse contexto familiar, sobre a ligação entre João e Jesus, registradas principalmente no capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. O mesmo Gabriel, depois de aparecer a Zacarias, vai aparecer a Maria de Nazaré, falando com ela da missão, louvando Maria e nos fazendo recordar da própria oração, Ave Maria, bendita és tu dentre as mulheres, bendito é o vosso fruto, profetizando que viria através da Mãe Santíssima, o meigo nazareno. Eis aqui a serva do Senhor. Um pouco mais adiante, ainda no capítulo 1, encontraremos Maria visitando Isabel. Já haviam se passado 6 meses da visão de Zacarias no templo. Maria havia concebido e foi ficar 3 meses até o nascimento de João ao lado da sua prima Isabel, que ao recebê-la, disse as mesmas palavras que Gabriel havia pronunciado, sem saber disso. Louvou Maria de Nazaré,
como Gabriel: Ave Maria, bendito é o fruto do vosso ventre. Porque quando Maria se aproximou de Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel se estremeceu de emoção. O magnetismo do Cristo já se estava presente, ligado em Maria de Nazaré. Algum tempo depois, naquela famosa noite, onde os pastores do campo vigiavam o seu rebanho, trazendo para a gente uma simbologia maravilhosa, relatada no capítulo 2, item 8 do Evangelho de Lucas, mostrando para a gente dois princípios fundamentais daquele que quer receber Jesus: simplicidade e trabalho. Homens que trabalhavam de forma simples no campo, em alta madrugada. Esses princípios que precisam ser as marcas daqueles que querem seguir Jesus. O que mais impressionou Paulo na figura de Maria foi a humildade. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. A chamada Santa Ceia, a última reunião de Jesus com os 12 discípulos, às vésperas da sua crucificação, quando terminaram de ceiar, de comungarem juntos, Jesus se veste como um escravo e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavo os pés de cada um de vocês, eu espero também que vocês lavem os pés uns dos outros, mostrando que o cristão está aqui para servir, não para ser servido. Por isso que Gabriel não escolheu o rei, que Gabriel não escolheu os religiosos prestigiados da época, não escolheu um palácio, mas escolheu o campo, pessoas simples que traziam o trabalho, que é o que traz dignidade para todo espírito imortal. O Velho Testamento já nos fala que devemos comer o pão com o suor do próprio rosto. O trabalho traz dignidade para qualquer um. Nós precisamos ser dignos de sermos chamados cristãos, como Lucas propôs. O que aconteceu com aqueles pastores? Assim como Zacarias, tiveram medo. Tiveram um pavor com aquela visão espiritual. Afinal de contas, era uma fazenda, com a ausência de luz de madrugada, e de repente aparece um espírito. Segundo Lucas, também caíram por terra com grande temor. Mas novamente, as palavras de Gabriel encheram de ânimo aqueles homens simples. Não tenhais medo, levantai-vos. E essas duas primeiras frases servem para nós que somos cristãos. O primeiro ponto: precisamos ter humildade e não podemos ter medo de servir. No segundo momento: levantai-vos, movimentem-se, não tenham medo. Não tenham medo. Precisamos ter coragem para seguir Jesus. E coragem não é sentido contrário de ser destemido. Nem tampouco sentido contrário de ter medo. Ser destemido é perigoso, ter medo é perigoso, mas ser corajoso não. É uma palavra de origem latina que significa cor, agir, haja com o coração. Para seguir Jesus, precisamos agir com o coração. Levantai-vos e não tenhais medo, porque trago para vocês uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. Relatos de Maria para Lucas, que registrou no seu Evangelho. Talvez um dos momentos mais bonitos da história de Jesus Cristo na Terra. O momento em que a humanidade não precisa mais esperar, como durante séculos e séculos o povo judeu esperou pela vinda do Salvador. Alegrai-vos e não tenhais medo, porque hoje em Belém de Judá vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. E Gabriel coloca um complemento verbal num verbo que não precisa de complemento verbal, que é o verbo nascer. Ninguém fala, te nasceu seu filho, vai te nascer uma criança. Nasceu o seu filho, nasceu uma criança. Mas ali há um complemento verbal, vos nasceu o Cristo,
que é o Senhor. Jesus não precisava encarnar na terra, já era luz. Antes que a terra existisse, eu já o era, disse o próprio Cristo dialogando com o fariseu. Encarnou por misericórdia a cada um de nós. Vos nasceu o Cristo. Jesus nasceu para nós desfrutarmos dessa mensagem de Deus para todos os séculos que existe nos evangelhos. Um sinal vos serás dado. Qual seria esse sinal? Estaria ele num palácio? Estaria ele sendo recebido com muita pompa, com muita festa? Não. Encontrarás ele numa manjedoura, envolto a panos, entre os animais. E eu imagino a vontade daqueles pastores, que assim como todo o seu povo, toda a sua cultura esperava por séculos para a vinda daquele Salvador, e que tinham diante dele um espírito de luz como Gabriel. Imaginem o magnetismo que não tomou conta, a emoção de saber daquela boa nova, de saber que Jesus havia encarnado próximo a eles, que eles tinham um sinal e que eles poderiam identificar aquela criança. E quando a surpresa já era grande, se tornou ainda maior, porque segundo Lucas, não apenas Gabriel, mas um exército celestial apareceu para os pastores no campo, começando a entonar hinos de agradecimento e louvor pelo nascimento do Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Precisamos de fato louvar a Deus pela misericórdia de ter enviado a nós o seu Filho perfeito, nos trazendo as verdadeiras leis da vida. O Evangelho não foi escrito para o homem mortal, mas para o Espírito imortal que habita em cada um de nós. É o livro da vida. E que Maria tão bem contribuiu com estes relatos. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, fraternidade. Essa é a verdadeira religião que devemos abraçar. O Espiritismo, no livro A Gênese, nos fala que no futuro, com o processo de evolução das virtudes, do sentimento nobre que é o amor, não vai existir religiões, vai existir a fraternidade sobre as bases do amor. E aí teremos paz na terra. Mas para que tenhamos paz, tenhamos que ter boa vontade. Porque a boa vontade para com os homens é o que faz começarmos a trabalhar. E o trabalho que consegue desenvolver os sentimentos nobres. E segundo Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem intitulada A Lei de Amor, no princípio o homem só tem instintos. Com o passar do tempo passa a ter sensações, mais corrompido e burilado passa a ter sentimento. E o ponto-chave do sentimento é o amor. Mas nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, segundo Lázaro. Portanto, o amor é construção dos séculos. E nós, através da boa vontade e do trabalho, conseguiremos desenvolver esse sentimento nobre. Para sermos fraternos, para que haja paz e que a gente consiga cada vez mais louvar esse Criador. Os pastores do campo foram visitar Maria. Talvez tenha sido eles os primeiros braços oferecidos à mãezinha de Jesus para descansá-la. Talvez tenha sido eles que auxiliaram a arrumar o leito para o Cristo, que vigiou o sono do menino Jesus enquanto José descansava, exausto, enquanto Maria também repousava. Pessoas simples que trabalhavam no campo em alta madrugada. Tudo isso encontramos no Evangelho de Maria. Tudo isso encontramos no Evangelho escrito por Lucas, mas ditado pela mãe de Jesus. Encontrando também, por exemplo, histórias maravilhosas de mulheres que fizeram parte da história do cristianismo. O Evangelho de Lucas cita, por exemplo, Joana de Cusa, sendo uma mulher muito boa, que largou tudo o que tinha para seguir o Mestre, que também encontramos a sua história relatada no livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Encontraremos a história das irmãs Marta e Maria no capítulo 10º do seu livro. Aquela história maravilhosa, onde Marta encontrava-se em aflição, preocupada com as coisas do mundo, e Maria
desfrutando da presença do Mestre. Marta, Marta, está preocupada e fadigada com tanta coisa, sendo que só uma é importante e a sua irmã escolheu a melhor parte. Não que Jesus tenha desconsiderado os trabalhos da terra, mas às vezes a gente entra num ciclo vicioso tão grande que a gente esquece da melhor parte. A gente passa um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, sem desfrutar desse evangelho maravilhoso, sem meditar nas páginas da vida, sem meditar nessa luz capaz de desvendar todos os enigmas que passamos na nossa existência terrena, sem devorarmos o evangelho como precisamos devorar. Ah, Rafael, mas já tentei várias vezes, mas na hora de estudar a Bíblia é difícil demais. Eu não entendo nada. É muito complicado. Aí tem um cara chamado Emmanuel, que escreveu através de Chico, que trouxe para a gente livros como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Livro da Esperança, que é uma frase do Novo Testamento, explicada em linguagem atual, com 5, 6, 7 parágrafos. Trouxe romances históricos, que não são apenas romances, mas livros de estudo, como o próprio Paulo Estevão, há 2000 anos, que ele faz com uma maestria tão grande, sendo portador também de espíritos maiores, que faz com que, enquanto a gente lê uma obra como essa, a gente consiga criar quadros mentais capazes de nos fazer sentir o cheiro, ter as sensações do cristianismo da primeira hora. Visualizar como deveria ser aquelas paisagens, sentir como deveria ser o tom de voz, os gestos dos personagens, tamanha beleza dos seus relatos. Isso tudo é um exercício mental, psicológico, que nos facilita entender a letra quando pegamos uma frase do Novo Testamento. Esse é o objetivo do Espiritismo, trazer Jesus de novo no coração do povo. Para terminarmos as nossas primeiras reflexões, eu gostaria de fazer um comentário breve sobre o capítulo 2 do livro Boa Nova, intitulado Jesus e o Precursor. Uma passagem belíssima que retrata Jesus e João Batista com 12 anos de idade. Maria recebendo a visita da sua prima, retribuindo aquela visita de 12 anos antes. Ela veio na companhia do filho, João, que imediatamente se juntou a Jesus e saíram de cena. Ficando ali um diálogo entre Maria de Nazaré e Isabel. Todas duas falando das preocupações que os filhos traziam. Maria dizia a Isabel: apesar de saber e compreender que os nossos filhos trazem uma mensagem de paz e de renovação para toda a humanidade, eu me preocupo muito com Jesus. Eu também preocupo Maria. João muitas vezes desaparece. João some. E depois de muito tempo vou encontrá-lo em meditações profundas nas estradas agrestes da Judéia. Isso é estranho para uma criança de 12 anos. E Maria dizia o mesmo. Jesus também some. E muitas vezes volta para o lar na companhia de criminosos conhecidos na região, oferecendo a eles um prato de comida, oferecendo a eles um banho. Isso me preocupa muito, principalmente após as promessas feitas no templo a respeito de Jesus. Tanto quando ele completa os 12 anos na festa da Páscoa, como também quando ele tinha 8 dias de nascido, e conforme os costumes da época, Jesus foi apresentado para ser purificado. E ali, recebido por Simeão, em um dos momentos mais emocionantes, também registrado por Lucas, certamente narrado por Maria, Simeão fala: o servo do Senhor pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. E Chico Xavier comenta: como deveria ter sido a sorte daqueles que cruzaram um olhar com Jesus Cristo. Como deveria ter sido o olhar de Jesus. Como deveria ter sido estar na presença do Cristo. Mas Simeão disse a Maria que ele viria para a perdição de muitos. Ele viria trazer a espada da separação. E seguir Jesus não é fácil. Porque a separação entre o homem velho e o homem novo,
que muitas vezes vai respingar no contexto familiar, no nosso contexto social. Precisamos fazer escolha. E escolher a porta estreita é doloroso, mas nos traz felicidade, porque nos dá paz de consciência. Isabel, o que mais me preocupa e o que mais me deixou impressionada foi que tudo isso que relato a ti, relatei também alguns dias atrás a José. José manteve-se em silêncio, mas no dia seguinte, como se soubesse de todo o teor da conversa, Jesus aproximou-se de mim e perguntou: Mãe, que queres tu de mim? Uma pergunta forte. O que nós esperamos dos nossos filhos? O que nós esperamos da esposa, do esposo, do pai e da mãe? Que eles sejam como nós imaginamos que devem ser? E ali Maria respondeu: eu preocupo, eu temo pelo seu futuro. Sou mãe. E Jesus então disse a ela: não se preocupe, minha mãe, porque eu já estou com Deus. Os pais não precisam se preocupar quando oferecem aos filhos uma religião que os façam conhecer Jesus, porque assim também estarão com Deus. Ah, meu filho, mas eu vou continuar preocupando, porque mãe é mãe e preocupa o resto da vida. Não foi com essas palavras, mas Maria falou mais ou menos isso. E Jesus então respondeu: tudo bem, minha mãe, sua preocupação é justa, mas a partir de hoje te darei a maior exemplificação aos olhos do meu Pai. Vejam bem, Jesus promete que naquele dia daria a Maria a maior exemplificação aos olhos de Deus. Humberto de Campos, no parágrafo seguinte, faz um comentário. Naquele mesmo dia, chegou Jesus a José, seu pai, com muita humildade, e o pediu que o admitisse nos trabalhos da carpintaria. Como se quisesse mostrar para a humanidade inteira que o grande trabalho, aos olhos de Deus, é o trabalho da simplicidade e do esforço diário para conseguir o pão de cada dia. Muitas pessoas questionam o que Jesus fez dos 12 aos 30, colaborou no lar, trabalhou diariamente, mostrando o quão importante é servir, do quão importante é abraçar o trabalho simples e ter a sua presença constante, levando alegria para dentro do lar. 90% do tempo da vida de Jesus na terra, do nascimento aos 30 anos, dedicou-se à família. 3 anos de vida pública. Não estou desconsiderando a necessidade nossa de termos também nossa vida pública, de fazer a caridade a outras pessoas. Essa também é a mensagem do amor universal. Mas que iniciemos e que coloquemos os nossos esforços em prol da nossa família. Quando Maria termina o relato a Isabel, as duas se dão conta que haviam passado muito tempo e que João e Jesus haviam sumido. Vão encontrá-los no alto de uma colina, onde podiam avistar aquelas montanhas que mais tarde ficariam consagradas, como o Monte das Bem-aventuranças, como o Monte Tabor da Transfiguração. Todas aquelas paisagens que mais tarde Jesus pregaria a boa nova. E quando perceberam, Jesus apontava o seu dedo para João, mostrando cada um daqueles locais, como se fosse um general, mostrando ao seu servo o que deveriam fazer. Humberto de Campos comenta de uma forma maravilhosa e profunda o seguinte: que aquele fora o primeiro encontro na terra entre o amor e a verdade. O primeiro encontro na terra entre o amor, Jesus, e a verdade, João Batista. Isabel, chamando João para se retirarem de Nazaré, virou-se para Jesus e falou: você não quer vir conosco? Como uma tia falaria para o sobrinho? E profeticamente Jesus respondeu: é necessário que João vá primeiro. É necessário que João vá primeiro. João preparou os caminhos. João trouxe à humanidade essa mensagem maravilhosa da reencarnação, mas mostrou acima de tudo a necessidade de estreitarmos os nossos laços familiares. Fazer com que o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. O coração dos pais se voltar ao coração dos filhos. Essa é a grande essência do Evangelho de Maria, que vem trazer uma mensagem de humildade,
de simplicidade, do valor do trabalho, do valor daquilo que é necessário para que as famílias tenham o selo e a bênção de Deus em seus lares. Temor a Deus, conhecimento da religião através de Jesus Cristo e também o valor da simplicidade e do trabalho diário. Que possamos também, meus irmãos, carregar essas marcas do Cristo, para que um dia, assim como Paulo, que tanto pecou, que tanto matou, que tanto destruiu contra o Evangelho, pudesse combater o seu bom combate. E um dia dizer, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Que possamos, portanto, aproveitar o evento, que possamos, portanto, aproveitar esses meses que antecedem o MIEP, para entender a essência de Maria, a essência do amor, a essência do carinho, do cuidado, aquela mulher tão simples, que de tanto curar, de tanto acolher, passou a ser conhecida naquela casinha simplória em Éfeso como a Mãe Santíssima, nome dado a ela por um leproso que havia sido curado. Mais tarde, já no final da vida, ela recebe a visita, de madrugada, de um homem, do qual ela acreditava ser também um mendigo, mas pela primeira vez, uma pessoa havia entrado àquela casa para confortar o coração de Maria. Todos ali adentravam para buscar conforto, e ali ela estava sendo confortada pela primeira vez. Ela que vivia aflita, sabendo dos últimos acontecimentos, as perseguições haviam voltado, os seguidores de Jesus eram levados aos circos, o Coliseu Romano já estava tingido de sangue, e ela muito preocupada e orando por aqueles cristãos, e pela primeira vez sendo consolada, até perceber que aquele conforto vinha do seu filho amado. Depois da crucificação, volta a ver o filho, depois de tantos anos, e Jesus disse a ela, minha Mãe Santíssima, tem chegado o fim sua missão. Algumas horas depois, mostrando que o desligamento físico não é tarefa fácil, Maria chega ao plano espiritual. E o primeiro desejo dela foi ir até um cárcere em Roma, encorajar os cristãos aflitos que entrariam para aquela arena. Percebeu que uma jovem chorava muito compulsivamente, e então aproximou-se dela e intuiu aquela jovem a cantar um hino de louvor e agradecimento por seguir Jesus, por estar sendo martirizada, mas por estar fazendo o papel de cristã. Bastou que entrassem naquela arena para serem martirizados, e aquela jovem, sob influência espiritual de Maria, começar a cantar, que todos os outros cristãos começaram a cantar. E a música de louvor e agradecimento passou a fazer parte do martírio daqueles que seguiam Jesus na primeira hora. E Humberto de Campos, no capítulo 30 do livro Boa Nova, relatando essa mensagem, nos fala que todas as vezes que ouvirmos uma canção capaz de levar a nossa alma até o Criador, como ouvimos desse grupo belíssimo que antecedeu nossa fala, nós precisamos recordar que há ali a influência de Maria de Nazaré, e que Maria possa influenciar nossas vidas, mesmo diante dos pesares, da dificuldade da vida. Observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sobre as provas tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos nos para dar, no serviço que nos cabe ou aquele com quem convivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada até a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures nem critiques ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problema. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova,
vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores e senhoras, e que Jesus possa habitar no coração de cada um de vocês.